Lugar de mulher é onde ela quiser, porém cuidando sempre da sua saúde, pois existem vulnerabilidades específicas delas. Vulnerabilidades femininas. O Vida entra na rede da saúde para o Brasil e para o mundo a partir de agora. No ar, Programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. Estamos chegando com o nosso Vida Saudável, a nossa rede da saúde, trazendo sempre um tema muito importante e que pode mudar a sua vida. Seja muito bem-vindo. Compartilhando comigo da bancada, Dr. Júlio Caser. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Elaine? Um prazer imenso, né? Especial estar aqui nessa rede da saúde mais uma vez, né? Compartilhando um tema tão importante, né? Vulnerabilidades femininas, né? Falar sobre essas questões, né? Sobre a saúde das mulheres. Claro que com algumas informações específicas, que parece que você trouxe informações e perguntas importantes, né, Elaine? Com certeza, doutor. Este é o nosso tema, tá? Vulnerabilidades femininas, doenças que acometem apenas mulheres. Existe, você sabia, não sabia? A gente vai ficar sabendo agora, através do conhecimento com o Dr. Júlio. Mas antes, doutor, da gente entrar neste tema e esclarecer para você que está aí nos acompanhando, traz um balanço para a gente de como é que está a saúde, doutor. Exato, Elaine. Inclusive, hoje falando sobre a saúde da mulher, nós vamos pensar que é o seguinte, né? O investimento que está acontecendo no Brasil voltado à saúde da mulher, né? Inclusive, hoje nós vamos falar de alguns temas das perguntas dos nossos ouvintes que nós trouxemos para hoje, que vai de encontro exatamente com ações voltadas para esse grupo, né? O grupo das mulheres. Porque, assim, a mulher em si, a gente tem que levar em consideração que, dependendo da sua idade, é um olhar especial, um olhar diferenciado. Não é a mesma coisa tratar uma mulher menina, tratar uma mulher adolescente, uma mulher adulta, uma mulher da melhor idade, cada uma delas com as suas características. Inclusive a mulher adulta e a mulher da melhor idade, nesse caminho nós temos aí, no caso, uma menopausa chegando, acontecendo, né? Que aí também existem tratamentos específicos e que precisam, no século XXI, características, detalhes, né? Olhares diferenciados para essas mulheres. Não dá para tratar as mulheres do século XXI como tratamos as mulheres no século XX, por exemplo, pois os adoecimentos, as características, né, os avanços tecnológicos que nós conseguimos detectar alguns problemas de saúde que a gente pode intervir de forma rápida, né, e aí sim brindar para essa mulher melhor qualidade de vida. Programa Vida Saudável. Para começar, doutora, eu gostaria de perguntar, doenças que acometem apenas mulheres? Existe doença que só é para as mulheres, só as mulheres têm, doutor? Exatamente, olha só, eu trago para você uma resposta importantíssima, o Sigmund Freud, né? Freud, inclusive, em seus estudos, né, ele fala muito da questão da teoria da sexualidade, falando dessa questão, né? A presença ou não do falo. O que é o falo? Para Freud, pênis, né? O falo, né, é uma estrutura masculina, vamos dizer assim. Sim. Automaticamente falava-se né, de forma filosófica, de forma de estudos, que as mulheres não têm o falo, o pênis. Aí então, no caso, a mulher tem vagina. A mulher tem órgão genital, no caso feminino, com estruturas íntimas, únicas delas, entendeu? Homens, por exemplo, não menstruam. E por que não menstruam? Porque não tem útero, né? Mulheres, no caso, menstruam porque tem útero, tem toda uma característica diferenciada. Então, isso vai implicar em situações e em problemas de saúde específico desse grupo, que é o público feminino. E por falar nisso, doutor, minha primeira pergunta para o doutor é sobre isso. O que é síndrome dos ovários policísticos? As mulheres sofrem muito com isso, né, doutor? Exato, Elaine. Inclusive, na realidade, é um problema de saúde, né, que deve ser estudado, investigado em algumas mulheres, né, que inclusive, gera problemas hormonais importantes nessas mulheres, né, tanto reprodutivo, inclusive, até com a possibilidade de infertilidade, associados à infertilidade. A síndrome do ovário policístico, como diz o nome, né, os ovários, que são, né, são órgãos, né, da estrutura do sistema ginecológico dessa mulher, né, reprodutor e ginecológico, que está lá, que são os ovários, eles são glândulas, vamos dizer assim, né, que liberam óvulos. E o que são os óvulos? Os óvulos, na realidade, são a célula, o embrião feminino, vamos dizer assim, a estrutura feminina que vai ter contato com o espermatozoide, e a partir de então, o contato dos dois, a fusão dos dois, dá origem a um novo ser, uma pessoa, entendeu? Então, para mim poder, no caso,
gerar, que essa mulher, no caso, que ela possa gerar bebês, ela tem que ter um ovário funcionante, um ovário que gere óvulos e óvulos saudáveis. O ovário policístico, como diz o nome, né, são vários cistos. E aí a gente vai pensar o seguinte, porque essa é uma dúvida que também vou abrir até um espaço importante aqui. É uma dúvida que acontece nas pessoas. Eu fiz um ultrassom, doutor, e saiu um cisto no meu ovário. Eu tenho um cisto no ovário, e agora o que eu faço? Nada. Porque todo mês a mulher tem um folículo, que esse folículo, quando a gente passa o aparelho do ultrassom lá, a gente vai ver um cisto. Ele vai crescer, esse folículozinho ele cresce e com o crescimento dele forma uma bolinha d'água, vamos dizer assim, uma bexiguinha d'água lá dentro do ovário dessa mulher, que a gente verifica como cisto. Só que esse cisto se rompe, ele quebra, né? Quando ele quebra, ele libera o óvulozinho, tá? Na hora do ato sexual, se encontrar com o espermatozoide e fazer a fusão para gerar o bebê. Agora, existem mulheres, no caso, que vão formar vários cistos no ovário. E aí vão ser vários cistos. Esses cistos não rompem, eles ficam ali presentes. Eles não permitem que os óvulos, no caso, sejam liberados. Já vem o primeiro problema. A mulher não está liberando o óvulo. Essa mulher tem, então, infertilidade, porque ela não vai liberar o óvulo. Outra coisa, aí vai ter alterações no caso, porque o ovário é a glândula que também gera, né, 2 hormônios importantes: estrogênio e progesterona. Quando, por exemplo, esse ovário está dessa forma desregulado, ele não consegue gerar esse tipo de hormônio. Então, o que acontece? O estrogênio e progesterona regula o sistema metabólico dessa mulher, como, por exemplo, o ato de menstruar. Mulheres com ovário policístico, por exemplo, não menstruam, vamos dizer assim, comum como as outras mulheres, mensalmente, propriamente dito. Às vezes tem mulheres, por exemplo, com ovário policístico que vão menstruar a cada 3 meses, por exemplo. Né? Alterações com características masculinas. A gente já viu mulheres, por exemplo, com barba, por exemplo, que tem pelos grossos no queixo, às vezes. Pode ser que, de repente, pode estar associado a isso. O hirsutismo, que a gente fala, que também são os pelos na mama, né? A mama que começa a ter pelos e pelos grossos. Então, são características comuns, né? Algumas das características da síndrome de ovário policístico. Que o grande problema, a grande preocupação é a infertilidade. Todo mundo pensa, sempre cai sobre isso. Agora vem a pergunta: existe tratamento? Como eu consigo detectar com antecedência que eu tenho, no caso, ovário policístico? Como é que é feito o diagnóstico, doutor? Exato, deve procurar, no caso, ajuda médica, né? Então, relatar todas essas informações para o médico. O médico vai, né? Uma vez que o médico tem essa informação diante dele, ele vai começar a investigar. Existem investigações que são feitas, né? Para poder, de repente, verificar se essa mulher é portadora da síndrome do ovário policístico. Uma vez que se detecta isso, sim, existem tratamentos, né? O tratamento geralmente é voltado para os sintomas, né? A mulher que não menstrua, para que ela possa voltar a funcionar, no caso, menstruar de forma regular, vamos dizer assim, que a menstruação dela fique regular. Uma mulher que tem a dificuldade de ter um filho, então proporcionar que essa mulher consiga liberar o óvulozinho para ter o bebê, né? Então, existem sim tratamentos, no caso, voltados para a sintomatologia como tal, né? Então, sim, existem tratamentos. Agora a gente vai entrar num assunto, doutora, que inclusive foi pauta de rede social e foi muito comentado. O que é endometriose, doutor? Legal. Endometriose, na realidade, a gente tem, para explicar ela, a gente precisa entender o seguinte, né? O útero, vamos lá no útero, o útero feminino, né? Certo. O útero feminino. O útero é feminino, né? Então, o útero, ele tem várias camadas. Então, a camada mais interna do útero, a camada de dentro, se a gente pegasse o útero e abrisse ele como se fosse uma fruta, por exemplo, tirasse o caroço, a gente ia ver, né, ali aquele suco do caroço, por exemplo, um abacate. Vou dar um exemplo, o abacate. Eu tiro o caroço do abacate e eu vejo que ali fica onde ficou descansando o caroço do abacate, fica aquele espacinho ali, aquela camadazinha. Aquela camada superficial onde ficou o carocinho do abacate, o exemplo, né, que ele está dando aqui, é como se fosse um endométrio. Aquela camadinha mais fina, tá? Esse endométrio, ele tem a função, no caso, de várias formas. Primeiro, de parede da interna do útero, né? E quando, por exemplo, acontece o bebezinho vai formar, o bebezinho se implanta nesse endométrio. Ele é a fase de preparação do bebezinho. Ele segura o bebezinho ali na região do útero, o bebezinho crescer. Se não acontece, no caso de fecundação, a cada certo mês, a parede desse endométrio mais a parede um pouquinho mais interna, eles começam a descamar e começa a sangrar e nós temos a menstruação. Qual é o grande problema desse endométrio? Esse tecido ele tem que estar ali. Mas, por alguma situação, né, situação do corpo como tal, esse tecido ele sai dali. Ele sai e ele vai migrar para alguns lugares. Ele pode, por exemplo, se assentar fora do útero. O endométrio, essa pelezinha, cola fora do útero e começa a crescer naquela região. E forma como se fosse uma célula maligna, vamos dizer assim. E começa, no caso, a inflamar aquela região do útero, por exemplo.
Mas é só do útero? Não, ela pode sair de repente e se implantar lá em cima do ovário. O endométrio se implanta em cima do ovário. Ele pode ir lá e se plantar, sei lá, vou exagerar um pouco, em cima do fígado, por exemplo. Ele pode também fazer isso. Então ele vai para outras regiões, onde ele passeia pelo corpo. Exato, e aí de repente ele encaixa e se implanta. Só que o detalhe importante é o seguinte: lembra que sempre quando tem algumas mulheres que próximo da menstruação, elas sentem muita cólica, né? Elas vão ter cólica. Tem mulheres que têm cólica comum, porque é exatamente o endométrio, ele inflama para poder de repente descamar e menstruar. Esse endométrio que saiu, ele também vai inflamar, seja onde ele estiver. Ele vai inflamar igualzinho do de baixo. No mesmo tempo. Essa mulher vai sentir dor, né? Por exemplo, essa cólica nessa região. Em dobro, no caso. Em dobro, né? E que é uma região que não tá definida para aquilo. Vai ter alterações locais do órgão que se acometeu. Então a endometriose é um problema sério e que às vezes é difícil de diagnosticar, não é tão simples, Elaine, porque a gente precisa imaginar que é um tecido tão fininho. Eu acabei de falar com o exemplo parecido com a capinha do abacate, aquela mais fininha de tudo. Você imagina como é que você detecta, onde você acha ele tão facilmente. Então os meios de procurar esse endométrio é complicado. Mas a gente pode observar sintomas, como que tu colocou. Exatamente, dor, cólica, né, de localização diferente, associadas, porque essa dor, por exemplo, ela tem que estar associada ao período menstrual. É pré-menstrual, né? A mulher tem cólica pré-menstrual. A questão do sangramento excessivo também? Exato, às vezes pode, por exemplo, esse endométrio, ele pode de repente estar meio que de localização exagerada no próprio endométrio, fazer uma endometriose diferente, dá sangramentos também. Mais uma das doenças, no caso, doenças que acometem apenas as mulheres, né? Agora a gente vai para um grande vilão, doutor, a candidíase. Um verdadeiro tabu entre as mulheres. O que é exatamente, doutor? Vamos então, muito simples para a gente poder entender o que é candidíase. A candidíase, na realidade, ela é uma doença originada da Candida albicans. A Candida albicans, na realidade, né, é um tipo é um fungo propriamente dito. Na realidade, é um fungo, é uma micose, vamos dizer assim, né, falando um termo um pouquinho mais fácil. E aí, gente, lembrar que fungo é fungo, né? Mas é um fungo parecido ao fungo, por exemplo, dos alimentos, né? Com alimento, uma fruta que você deixa ali, pega fungo, tal, bolor, né? Que a gente chama. É um primo, né? Da família, vamos dizer assim, é famíliazinha. Tem mais ou menos o mesmo sentido, a mesma ação. É como, vamos dizer assim, como se a gente dissesse que existe, então, embolorou também regiões do corpo, né? E claro que essa candidíase, ela tem, né, uma localização muito comum, às vezes, é a candidíase vaginal, porque tem outras regiões que pode dar candidíase, tá? Também. Tem, mas a vaginal, qual é o grande problema? Que dá na vagina, né, e aí aquele fungo, ele começa a se multiplicar, ele começa a inflamar aquela região, dá coceira, muita coceira, né, vermelhidão na região vaginal, né, a mucosa vaginal começa a ficar inflamada e dá muita coceira, né, incomoda muito, né? Por quê? A gente tem que lembrar uma coisa importante dos fungos, 3 coisas importantes. Né? A professora, inclusive, me ensinou isso, que eu gravei e achei muito interessante, né? O fungo gosta de lugar quentinho, escuro e úmido. Vagina úmida é escura, né? A região que está lá é escura e geralmente é quente. Então é o ambiente propício para ele começar a se multiplicar. Aí, uma vez que você descobre, né, tem características, por exemplo, né, o sinal, no caso da candidíase vaginal, por exemplo, a gente tem a secreção vaginal que sai, né, que a gente fala que é comparada a uma leite coalhada, né, o termo técnico que a gente utiliza no dia a dia. Quando a gente coloca o espéculo, que é aquele aparelhinho que abre, né, o canal vaginal, a gente observa aquelas imagens, né, grudado na parede, como se fosse um leite coalhado, e a gente já sabe que isso aí é candidíase. Uma vez que se descobre, faz tratamento. Existe, no caso, tratamento específico com pomadas tópicas ou sistêmica também, dependendo do que o médico vai verificar, para tratar, e aí tem tratamento. Ele só comete nas mulheres também. Exato, porque nos homens, assim, vai depender muito da estrutura, porque, por exemplo, existe candidíase, por exemplo, no homem, existe, mas é mais raro devido à estrutura do pênis, né? Lembra? Quente, raro, escuro e úmido, né? Então, assim, já fica mais difícil. E essas doenças, ela tem cura? Vou tratar e acabou, nunca mais eu vou ter. Nós comentamos de síndrome do ovário policístico, endometriose, e falamos de candidíase. Quando detectadas, elas têm seu tratamento, sim, né, e podem chegar à cura. No caso do ovário policístico, é doença crônica, às vezes a gente pode ter uma dificuldade maior de ter um tratamento, mas pelo menos para amenizar os sintomas. Eu acredito que até poderíamos falar assim, que pelo menos das 3 a gente pode sim amenizar sintomas, né? Existem formas
de melhorar a qualidade de vida das mulheres. São 3 problemas que acometem as mulheres, aí que você comentou, que realmente deixa a mulher em estado de vulnerabilidade, que é o nosso tema principal. As mulheres ficam vulneráveis. Sim. Por exemplo, né, no caso, vamos dar o exemplo da candidíase e da endometriose. Dependendo da região do endométrio que o endométrio grudou ali, essa mulher vai ter, por exemplo, no ato sexual a dispareunia. O que significa isso? Dor no ato sexual. Você imagina que de repente o ato sexual, né, que é algo prazeroso, né, para o casal que está ali praticando, né, para ela é doloroso. E aí gera um problema, porque, por exemplo, na hora que ela vai ter o ato sexual, ela começa a gemer de dor, ela começa a ter dor mesmo e fala isso pro marido, o marido começa a ficar pensando, se é o marido meio que, né? Vai falar assim, não, imagina, essa mulher, será que não gosta mais de mim? Será que ela não está inventando moda? A candidíase, por sua vez, o que acontece? Os fungos deixam a região vaginal muito sensível. Então, na hora do ato sexual, por exemplo, começa a arder, começa a machucar, começa a doer um pouquinho. Então, é outro problema também a ser cuidado. Então, são uma série de situações que vão acontecendo que precisam ser cuidadas. Tem que ter cuidado. Agora, é a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo aí. Como posso me prevenir contra elas, doutora? Então, endometriose e síndrome do ovário policístico, talvez não, se você tem predisposição para elas, né? Candidíase, a gente tem que pensar que a gente tem que tirar esse lugar propício dos fungos, né? Aí, por exemplo, a mulher do século XXI, a mulher de meio do século XX e século XXI, ela adotou medidas que acabou propiciando de forma positiva para a candidíase, né? Como, por exemplo, a mulher mais abaixo da década de 50, ela usava muito saia. Então, a saia, o vestido, ele permite, no caso, a ventilação. E aí, claro que você diminui a incidência de candidíase. A calça jeans, por exemplo, é uma calça que ela é muito próxima, ela deixa o tecido muito próximo, esquenta a região vaginal, propicia, no caso, o desenvolvimento de candidíase, né? Outra coisa, por exemplo, as vestimentas de hoje, né? As calcinhas, por exemplo, essas calcinhas que não tem absorção né? ali do suor e tal, dessa umidade, né? Que é recomendada, que é com tecido de algodão, que sempre fala assim, né? E às vezes as mulheres querem e devem, né? Por exemplo, utilizar uma vestimenta, uma lingerie um pouco mais atraente, porque faz parte do seu contexto, da sua cultura, vale. Mas assim, em casa, por exemplo, né? Não tá com boy, a gente fala, né? Fique tranquila, coloque, no caso, uma roupa mais leve, né? A gente até fala, por exemplo, a recomendação dormir sem a calcinha, por exemplo, colocar aqueles shortinhos, né, mais folgados para dormir à noite, para exatamente melhorar essa questão da ventilação, da passagem de ar e diminuir a incidência de candidíase. E aí a gente entra na questão da prevenção também, né? Dos exames preventivos, né, doutor? Que tudo é detectado também, né? Exato. Por exemplo, no caso da candidíase, por exemplo, a gente vai ver com espéculo, né? Na hora que você faz a especuloscopia, por exemplo, para fazer o preventivo, a gente vai ver a parede da mucosa vaginal totalmente afetada, né? Com cândida. E aí a gente faz o tratamento, né? No caso da endometriose, por exemplo, ela vai vir, né, comentando pra gente dessas dores, né? Principalmente próximo do período menstrual, né? Do ovário policístico, da infertilidade, da dificuldade, por exemplo, de alterações do corpo dela, que vai ser problema que ela vai trazer pra gente, a gente consegue detectar. E sempre fica dúvidas, né? Nosso tema de hoje, vulnerabilidades femininas, doenças que acometem apenas mulheres. O doutor Júlio hoje compartilhando seu conhecimento com a gente. Temos pergunta aqui para o senhor, doutor. Oi, doutor, tenho cólicas muito fortes e sempre me dizem que pode ser endometriose. Isso realmente tem a ver? Quem perguntou pra gente foi a Maria, ela é da Bahia, de Riacho de Santana, doutor. Um abraço também para nossa rádio parceira de Riacho de Santana, na Bahia, é importante. Elaine, então, sim, a gente tem que pensar no caso que cólicas pode estar associado, né, ao ciclo menstrual, às vezes que pode gerar essas cólicas, mas dependendo da posição da cólica, né, das características da cólica, é de se pensar sim, pode se pensar em endometriose. Mas claro, cólicas é sinônimo, né? Cólica é sinônimo ou diretamente proporcional ou diretamente igual a uma endometriose? Não, né? Se fosse assim, então todas as mulheres teriam, ou as mulheres que têm cólica têm endometriose. Vale uma consulta, vale a verificação, a análise, né, do próprio colega médico para ver e detectar, de repente pensar se sim ou não. Talvez não seja, somente cólica menos comum do ciclo menstrual. Certo. Mais uma pergunta aqui pra gente, doutor. Fui diagnosticada há pouco tempo com ovários policísticos. Eu ainda posso ter filhos? Quem mandou foi a Rosana, de Vila Rica, Mato Grosso. Vila Rica, um abraço especial também à nossa rádio, né? Nossa rádio parceira de Vila Rica, né? Muito bom. A gente
no caso dos ovários policísticos, a gente tem que observar exatamente isso, né? Qual o tempo, qual a idade que ela tem, né? Fez diagnóstico de ovário policístico, precisa mencionar isso para o médico. Olha, doutor, eu gostaria muito de ter filhos, né? E aí chegar a um acordo com esse médico. Porque o que acontece? Não é assim, é diferente das mulheres, né? Vamos dizer assim, que não tem a síndrome do ovário policístico, que decidem ter filhos e tá tudo certo, né? Não tem problema, tá tendo filho. No caso dela, não. Precisa, de repente, talvez até entrar com medicação ou alguma orientação mais específica para ela poder, de repente, ter esse filho, né? Senão vai ficar muito tempo, é muita dificuldade e aí acaba caindo em tristeza, né? Em angústia, porque não consegue engravidar e assim por diante. Então é importante colegiar isso bem com o médico, né? E aí, né, decidir o momento oportuno para isso. Acabei de receber a pergunta da Sara, doutor. A pergunta dela é a seguinte: doutor, sempre que menstruo, a minha menstruação desce muito, como sangue coalhado. É comum? Faz parte, no caso, da endometriose, doutor? Provavelmente pode não estar associado, não tem características, né? Às vezes tem mulheres que têm sim uma coisa chamada metrorragia. A gente fala, como você acabou de falar, né? Em grande quantidade, né? A metrorragia. E aí o que você tem que observar? Verificar como é que tá essas características, se esse excesso de menstruação, no caso, quantos dias que está acontecendo, né? Outra coisa importante, se está associado ou não à dor, né? Como é que essa mulher fica depois dessa menstruação. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é comum. A idade também, né, doutor? Exato, a idade, isso muito bem. Inclusive a mulher no climatério, lembra do tema climatério quando a gente fala, né? Que é exatamente os sintomas que as mulheres têm ali no período pré-menopáusico, às vezes pode estar associado à metrorragia. Então é comum a esse ciclo, né? Então é observar muito. Por isso que é importante estar de frente do médico, sabe, Elaine? Que aí o médico vai fazer as perguntas direcionadas, as perguntas corretas, e aí chegar no diagnóstico propriamente dito. É por isso que é essencial você estar procurando um médico para tirar suas dúvidas, porque a sua resposta traz uma nova pergunta que vai se encaminhar para o diagnóstico mais preciso, né, doutor? Exato. Então, olha só, Sara, procure um médico, né, um ginecologista mais próximo de sua confiança, para você estar fazendo as perguntas necessárias para você sanar com esse problema, com as dores também, principalmente. Doutor, acabamos de receber mais uma pergunta aqui, foi a Solange, que está acompanhando a gente em Lucas do Rio Verde. Ela mandou o seguinte: menstruo quase o mês todo, doutor. Sinto muita dor durante o ciclo de menstruação. Pode ser ovário policístico ou endometriose? Então, você vê que essa mulher ela tem um excesso uma quantidade de dias de menstruação a mais, né? Inclusive, até é importante a gente comentar que o tempo mais ou menos de menstruação, de dias de menstruação, varia entre 3 e 7 dias. Acima de 7, problema, né? Abaixo de 3 também é problema. Então, assim, nesse caso, pode estar associado, sim, a um desbalanço hormonal, associado, por exemplo, que está levando essa mulher a excesso de menstruação, alguma alteração do próprio útero, propriamente dito, né? E outros problemas. Quando a gente vai fazer uma avaliação de uma mulher, Elaine, que é associado a esse problema, por exemplo, ou outros, a gente tem que ver tudo, né? Toda a esfera, desde o útero, propriamente dito, os ovários, depois dos ovários a tireoide. Ah, mas o que tem a ver a tireoide? A tireoide é uma glândula mestra. A gente fala que a tireoide é uma glândula que ela comanda o sistema, né? Então, se ela está desregulada, e aí tem uma mais chefona ainda, que é no caso na cabeça, a hipófise e todas essas glândulas aí, a hipófise e as glândulas que nós falamos, né? Como, por exemplo, a tireoide e outras. Então, esse eixo, né? A gente comenta exatamente que se ele está desregulado, pode gerar, por exemplo, esse excesso de menstruação. Então, precisa sim, se a paciente, no caso, tem mais de dias menstruando, ela precisa procurar, né, no caso, uma consulta médica para realmente detectar qual é o problema de saúde dela, que pode ser vários, tá? Sim. A gente inclui síndrome do ovário policístico, a própria endometriose ou outras situações também que podem estar associadas a isso. A gente chama mais uma vez a atenção. Procure o seu médico, né, doutor? Vai em busca de conhecimento. A gente não precisa passar por tanto sofrimento. Pode estar buscando o conhecimento para que a gente sane com esse sofrimento todo. Aí, obrigada a todos pelas perguntas. A gente vai encerrando aqui a nossa Rede da Saúde, o nosso Vida Saudável, com esse tema muito importante. Espero que tenha
aproveitado todo o conteúdo e se ficou dúvida, nossas redes sociais estão abertas, né, doutor? Exatamente. A minha DR Júlio Cazé. A minha locutora Elaine Neves. Pode estar perguntando, a gente vai estar repassando as perguntas e respondendo você com o maior carinho que temos, assim como criamos todo o conteúdo para levar até você. Antes da gente se despedir aqui, doutor, quero agradecer, né, pela sua presença aqui na nossa bancada, na nossa rede da saúde, sempre trazendo seu conhecimento e compartilhando com todos. Um prazer imenso, Elaine, sempre à disposição, né, para a gente esclarecer, como você falou, esses problemas de saúde dos nossos ouvintes, né? E claro, né, é importante também que você possa buscar as informações, claro, sempre em documentar, em redes, né, que valham a pena, porque às vezes vem informações distorcidas que às vezes pode mais complicar a sua vida do que melhorar. É verdade. E agora a gente vai para o nosso Receitas para a Vida. Receitas para a Vida. Receitas para a Vida. Que mentira sem sentido dizer que mulher é frágil, fragilizada, fraca, dizer que ela é enfraquecida. Veja bem, hein? Ela pode ser sua irmã, sua avó, sua tia, vizinha, madrinha, netinha, pode ser até sua mãe. Aquela que te gerou, que te formou, que te criou e soube te entregar. Jamais refugou, se fragilizou ou mesmo se abalou com medo de lutar. Mas claro, ela é mulher com M maiúsculo, daquela que não arreda o pé, nem mesmo na cólica menstrual, nas dores do cotidiano, nas dores de cabeça, de barriga. Ela um dia se viu feliz, disse, vou ser mãe, disse, dizendo e vendo a barriga crescendo, o pai não entendia por quê, de manhã era minha vida e de noite eu odeio você. Os médicos diziam cargas hormonais, sabe, daqueles que deixam a mulher de forma inexplicável, de forma diferente de tudo. Coisas de mulher, climatério, menopausa, menstruação, leite no peito, pelo nas axilas, uma paixão desenfreada, uma grande dedicação. Mesmo que a violência impere, o amor sempre será o mesmo. Isso são coisas de mulher, coisa boa, né? E pergunta boba, não é? São sim coisas de mulher. Coisas de mulher é se maquiar sem medo, sofrer de cólica e entender, chorar sem motivo ou com motivo, tentar recomeçar, pois as mulheres sempre devem recomeçar, devem sempre recomeçar, mesmo quando tenham coisas de mulher. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé, para o Receitas para a Vida de hoje. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.